primeiro lugar, eu quero esclarecer que o coordenador da nossa campanha, em vista de algumas desinformações vinculadas aí, o coordenador da nossa campanha chama-se Fabiano Trinta, apenas para esse esclarecimento. E agora nós estamos aqui reunidos hoje, Frei Flaerte e o Renato Bittencourt, que é o nosso querido Marrom, para prestar alguns esclarecimentos. É com muita tristeza, muita angústia, com o coração assim dilacerado, que eu tenho que reunir vocês aqui hoje para a gente dizer que, infelizmente, diante de grandes pressões que a gente vem sofrendo nesses tempos, diante de forças ocultas, novamente eu me sinto assim como que, de novo, um rolo compressor estivesse passando por de novo sobre mim. Mas eu continuo firme e quero dizer que é uma tristeza muito grande, porque nós temos que substituir um nome de grande importância, que iria contribuir enormemente para uma mudança total no processo eleitoral de Olímpia. É um nome forte, mas felizmente Frei Flaerte continua conosco na nossa campanha, estará conosco no nosso governo com toda certeza, e nós estamos aqui com o Marrom, que é o Renato Bittencourt, com a alegria de ter sido indicada pelo Frei Flaerte, que vai continuar conosco e que indicou o Marrom, que, para minha alegria, eu percebo hoje que é uma liderança que desponta, e nesse já longo período, né, Marrom, em que a gente vem se falando e tentando aí umas coligações desde o ano passado, eu aprendi a admirar o Marrom, uma pessoa de uma tranquilidade, de um caráter muito grande, e eu admiro muito a firmeza com que ele lida com os assuntos políticos. E o Marrom é uma pessoa de origem humilde, uma origem humilde como eu, e que tem essa sensibilidade para lidar com as coisas das pessoas menos favorecidas, e eu tenho certeza que junto conosco ele fará um governo ligado, um governo participativo, um governo ligado para as pessoas menos favorecidas. O Marrom tem essa mesma preocupação, porque ele comunga comigo da mesma fé, dos mesmos desejos de fazer esse governo participativo, verdadeiramente participativo, em que nós estamos preocupados sempre com a vida das pessoas, com o direito constitucional que eles têm, a saúde, a segurança, o emprego, enfim, a dignidade, a educação. Então, eu agradeço muito, agradeço ao Frei Flaerte de ter estado conosco durante todo esse tempo. Aliás, ele sempre esteve conosco. Agradeço mesmo, Frei, por todas as vezes, nas maiores dificuldades, o senhor esteve presente na minha vida, o senhor vai continuar presente conosco, e eu tenho certeza que a partir do dia 1º de janeiro de 2013, nós estaremos juntos nessa luta por uma Olímpia melhor. E aqueles que estão aí preocupados, eu não estou preocupada, eu não temo panfleto, eu não temo pressão, eu não temo dossiês, entendeu? Eu não temo esse tipo de coisa. Aquelas pessoas que estão preocupadas, aliás, isso é uma prática, eu já até já presenciei, esse filme eu já vi, tá? Eu já vivenciei isso, então eu não tenho esse medo, eu estou tranquila, eu estou candidata até o dia 7 de outubro, porque no dia 8 de outubro eu já serei a prefeita de Olímpia. Então, e eu quero deixar muito bem claro para a população, eu não vou desistir, nada vai
tirar esse meu desejo de lutar por uma Olímpia melhor, mais digna e mais justa. E nada vai me deter. Portanto, as asas do mal são muito grandes, certo? O manto de Deus é muito maior, é imensamente maior, e é Ele que me cobre, e é Deus que me mantém, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, e eu passo a palavra ao Frei Faerd para ele dizer para vocês tudo o que aconteceu. Eu agradeço desde já todo o apoio das pessoas que confiaram no meu nome como candidato a vice-prefeito. E antes de fazer a minha declaração, eu quero explicar o porquê um religioso e um padre pode participar de de uma campanha e de um processo democrático conquistado a duras penas no Brasil. Conto a minha história. Eu nasci no tempo da ditadura militar. Então eu cresci com enorme patriotismo, porque isso a ditadura ela fazia. Ela fazia com que nós tivéssemos um enorme patriotismo. Mas ao mesmo tempo, aos poucos fui descobrindo a questão da perseguição política, das torturas e de tudo mais que denigre a nossa história. Hoje nós acompanhamos todo um processo de mostrar o que foi escondido por tantos anos a nível nacional. Na minha juventude, eu estava com 25 anos quando a Assembleia Constituinte foi formada, quando o Brasil passava por todo um clima de mudanças. Eu me lembro então quando a Constituição de 88 ela foi promulgada e o Ulisses Guimarães dizia: temos uma Constituição cidadã, onde o povo ele vem contemplado, onde todos participaram, onde a maior abrangência de pessoas e de representações estavam ali presentes. Eu participei dos cara pintadas quando o primeiro presidente eleito com voto direto recebeu seu impeachment. E era um Brasil diferente, era um Brasil que sonhava, onde havia de novo o desejo de uma população participando, de todos tendo direitos iguais. E a igreja ela participou muito disso. Desde que nasci eu vivo dentro de uma igreja com campanha da fraternidade, mobilizando as pessoas, refletindo. Eu sou do tempo em que o Vaticano II estava explodindo com todas as suas forças na América Latina, Medellín, Puebla, onde a igreja era convidada a participar da vida do povo, do social, e nunca a igreja era tida como igreja de sacristia. Na verdade, existiam duas igrejas, aquela que queria se manter na sacristia e aquela que estava junto ao povo, aquela que estava sofrendo junto, inclusive com até os seus ícones, não? Como um Camilo Torres, que vai deixar tudo para participar de guerrilha, não? Para libertar o seu povo, para estar lá junto. Onde o povo está, seus pastores juntos. Eu faço parte de todo um tempo em que a igreja não entende apenas de uma teologia, mas de uma teologia junto ao social. Então, tudo isso formou a minha identidade, e eu não posso negar a minha identidade. Eu creio sim numa igreja que esteja ali onde o povo está. Eu creio numa igreja que é possível estar junto com o povo, com a coletividade, fazendo a mudança da sociedade. Eu acredito num mundo novo possível. E nós temos a última conferência episcopal aqui na América Latina, em Aparecida, ela reafirma a opção pelos pobres. Um discurso que não seja distante daquilo que é uma prática, que seja apenas a constatação de uma prática de envolvimento para que, a partir do pobre, se lute para a superação da pobreza e da miséria. E isso é formação. Quanto mais nós estamos próximos ao povo e fazemos com que eles participem do governo de uma cidade, aí existe de fato a cidadania sendo plenamente exercida, existe a democracia. Eu sou sempre contrário a qualquer discurso que diga alguém não pode participar da política.
Esse discurso já foi feito antes com as mulheres não podiam participar. A discriminação ainda existe hoje no coração de tanta gente. Nós não podemos ter essa concepção de que padre não pode participar, um religioso não pode, que o lugar dele é sacristia, e isso é inconcebível. Todo cidadão tem direito à participação, todo cidadão. E ainda mais quando existe uma causa e a causa é democrática e começa a partir do olhar de quem está sofrendo no dia a dia. Em toda a minha caminhada histórica, eu sempre me revoltei muito com aquilo que eram os processos eleitorais, onde havia as pressões, os currais eleitorais, os votos de cabresto, as ameaças às famílias, às pessoas, inclusive a perda de emprego porque você se posiciona junto a um partido que é um partido que vai mudar a história de uma cidade ou de uma nação. E é ruim quando a gente vê que ainda hoje isso acontece. Pessoas perseguidas porque se aliam a um ideal, a um projeto de vida, a um projeto de mudança, que crê numa cidade nova ou numa nação nova. Tudo aquilo que é antidemocrático, sou contrário. Eu sou a favor da democracia e acredito que todos podem juntos construir uma cidade nova, uma nação nova. Essa é a introdução, porque eu tenho recebido mas lugar de padre não é na política. Lugar de padre é na sacristia. Esse era um discurso usado contra a própria igreja no período em que a igreja era a única voz e vez dos que não tinham voz nem vez. Então que hoje não se repita uma questão assim. Todos temos os direitos. E agora eu gostaria de ler a minha declaração, que depois vai ser entregue e vocês podem levar e produzir. Creio firmemente no processo democrático que gerou nossa Constituição cidadã, defensora dos direitos, propiciadora dos deveres que regem nossa nação. Acredito no processo eleitoral que oferece a participação democrática a todos os cidadãos indistintamente. Nutro esperanças naqueles que participam da política como caminho de construir um município sustentável, onde todos tenham iguais direitos e toda a vida seja defendida e promovida. Ponho fé de que seja possível governar tendo consideração especial aos mais pobres e desafortunados, trabalhando por uma cidade mais justa e solidária. De acordo com esses princípios, aceitei o convite para integrar como candidato a vice-prefeito a chapa da candidata Helena Pereira e para coordenar as ações voltadas para a assistência das classes mais necessitadas e humildes, em caso de vitória nas urnas. Embora eu queira e possa, como cidadão, participar do processo democrático das eleições municipais deste ano, recebi, porém, da parte de meus superiores religiosos, o pedido de que reconsiderasse e não mais participasse dessa campanha eleitoral. Declaro, portanto, que não mais estarei figurando como candidato a vice-prefeito na chapa da Helena Pereira. Agradeço a todos que demonstraram seu apoio ao programa de caráter social por nós exposto e agradeço ainda a confiança depositada na candidata a prefeito, doutora Helena Pereira, e na minha pessoa, Frei Flaherty, candidato a vice-prefeito. Os ideais, quando sinceros, permanecem. Reafirmo minha total confiança, meu total apoio à candidatura a prefeito da doutora Helena Pereira, cuja seriedade democrática, cuidado para com os pobres e desfavorecidos, transparência de ações e justiça de opções me animaram a participar das eleições municipais deste ano, a seu lado e em caráter pessoal. Enquanto eleitor, enquanto cidadão, estarei empenhado na campanha e colaborando para que a candidatura da Helena seja vitoriosa, implantando na cidade uma administração séria, justa, transparente, próxima e solidária com os necessitados. Olímpia, a data de hoje, eu assino Frei Flaherty. Isso. Frei, até onde o senhor acredita que essas pressões vindas da igreja tiveram algum tipo de, vamos dizer, ingerência política? Eu nunca falo a partir de suposição. Embora eu já tenha ouvido isso, mas são boatos. O boato ele pode ter a sua participação na verdade ou não. Mas uma coisa é certa,
dois pesos estavam muito fortes durante tudo isso, que é o meu desejo de participar na vida, não digo de vida pública, mas na gestão de uma cidade nova, e o outro lado, a minha identidade de religioso, que foi colocada assim como em xeque. Porque nós temos conosco isso, nós temos o voto de obediência. Então, quando o nosso superior, ele diz, reconsidere, eu por princípio de vocação, eu tenho que dizer, reconsidero. Eu tenho meu princípio político, esse eu nunca vou renunciar, mas quando existe esse pedido, eu não posso simplesmente dizer não, porque estaria negando aquilo que é a minha opção principal. Mas eu não sei responder essa pergunta, não. Existem forças por detrás. Eu sei que na história do Brasil existe muito disso ainda, o que é infeliz para a nossa história. Eu não posso dizer se nessa situação atual houve. Boatos existem, mas eu não posso afirmar nada nesse respeito. O caso chegou mesmo até Roma, como disseram? Sim, sim. Não Roma, Vaticano, hein? Mas a nossa sede central em Roma, a sede dos frades. Tanto é que é o meu superior geral, aquele que é responsável pelos frades no mundo todo, que fez o pedido. A questão de chegar a Roma com essa rapidez, o senhor acredita que de que forma isso pôde ter acontecido? Olha, pode parecer sarcasmo, mas os Correios, eles merecem uma menção no Guinness Book, viu? Porque foi de fato algo muito rápido, muito rápido. Questão de 13 dias aconteceu tudo isso. Certo. E não existe no Brasil nenhum padre, nenhum frei envolvido com política, que seja administrador, que seja vereador, que seja... Muito obrigado. Olha, existem muitíssimos. E se for ver hoje na campanha atual, tantíssimos padres, diáconos leigos, estão todos engajados. É algo incrível. Por quê? E não surge assim de um desejo, eu quero ser político, quero ter fama. Nenhum de nós precisa disso. Nós estaríamos muito bem tranquilos, sentados onde estamos. Não, mas é o desejo de participar. Eu conheço alguns e converso com eles. E é o desejo de estar junto do povo, inclusive de se colocar, se não forem impedidos de nada. Você já imaginou, você vai ter um padre celebrando na tua frente, que você vai estar cobrando a ele tudo aquilo que ele prometeu. Você vai estar sendo visto a cada celebração por fiéis que estão te cobrando no teu ministério junto ao povo. Então, existe toda uma gama enorme de padres, diáconos que vão estar ali, olha, e que bom seria que eles pudessem continuar, não? E daí, existe. Se for ver a história do Brasil, daí vocês vão ver uma coisa muito interessante, que é a participação dos religiosos em toda a história política do Brasil, em todos os tempos, desde das grandes mudanças de império para a república, e depois nas grandes mudanças sempre os religiosos estiveram ali participando, juntinho. Essas pressões então foram específicas ao Frei Flaherty? Não. Em várias partes do Brasil, outros sofreram. Outros foram chamados a retirar a sua candidatura. Não é coisa. São duas perguntas diferentes, não é? A primeira eu digo que existe uma grande participação, existem os lugares aonde está indo adiante. E no meu caso, eu digo, não foi exclusivo a mim, porque existe na igreja, de fato, o Código de Direito Canônico. Eu entro como padre entre aqueles que são os clérigos. E o clérigo, segundo o direito canônico, ali ele é proibido de participar de um governo civil com o cargo. E é baseado nisso que, de fato, nós somos impedidos de ter essa participação. Mesmo sabendo disso, o senhor aceitou ser o vice da Helena. O senhor acreditava
que de alguma maneira o senhor pudesse mudar isso? Que isso, em relação ao senhor, fosse mais brando? É possível. É possível ser mais brando diante dessa opção. Mas eu reafirmo aquilo que disse no início. Eu acredito no processo democrático e na participação de todos em todo esse processo de gestão de cidades, gestão de uma nação. Eu acredito nisso. É claro que eu poderia sofrer sanções, isso eu sabia. Eu não imaginava que fossem fortes, como foram, mas eu acreditava que eu poderia dar testemunho como um franciscano, servindo a população de uma forma que não fosse apenas a religiosa, mas sendo alguém que está junto com o povo, e daí eu seria religioso da mesma forma. Então, eu sabia, tinha consciência de que algo viria. Eu não esperava que fosse tão forte assim, mas sabia. Como opção. Mas nunca perdendo aquilo que eu sou. Sou um religioso. E mesmo atuando no governo, eu atuaria como uma pessoa que crê. Uma pessoa que tem os princípios cristãos. Daí a presença junto do povo, ouvir mais, ser ponte e defendendo os ideais de cidadania, de defesa do meio ambiente, não vivermos toda essa realidade que faz parte de princípios sãos, não? Numa sociedade que hoje em dia é considerada doentia. E como será a atuação do senhor na campanha? Isso o senhor poderá fazer? Visitas, pedir voto, eventualmente participar de comícios, isso o senhor não está proibido de fazer? Não, pelo direito canônico não. E o senhor vai ter esse tipo de atuação durante a campanha? Desejo, firmemente. Vamos conversar agora então com o Marrom, que a partir da renúncia do Frei passa a ser o candidato a vice, junto com Helena de Souza Pereira. Marrom, qual é a sua expectativa? Como você avalia que será agora o trabalho eleitoral? A sua pessoa substituindo o Frei pode de alguma maneira contribuir no mesmo nível? Como você avalia isso? Primeiramente, bom dia a todos, né? E para mim, para que todos saibam aí, mediante em primeira mão, que todos sabem que eu seria um candidato a vereador para disputar as eleições a vereador. Mas, como se diz, eu poderia, por ser cristão, mediante tantas situações, de ficar sentado numa cadeira assistindo tudo isso. E eu me coloquei a serviço, mais uma vez, da vida humana. Essa vida que é gerada, que é criada, que tem que ser valorizada. E diante de todas essas questões, eu avalio essa situação com bastante tranquilidade e esperança naquelas pessoas que realmente têm o bem em si, nos seus corações, possam acreditar na gente. Porque, mediante a tantos boatos, a tantas coisas que vêm se colocando na nossa cidade, a gente ainda, nós somos pessoas do bem, pessoas que queremos mudar essa situação atual na nossa cidade. E eu acredito sim, que para quem me conhece, pode confiar em mim, porque as pessoas sabem do meu dia a dia. Eu, como vim do nada, uma pessoa pobre, humilde, cheguei até essa situação, e acredito que eu e a Helena, juntamente com o Frei, juntamente com essas pessoas que queiram fazer que o bem aconteça na nossa cidade, possam acreditar na gente. E eu já fui provado nas urnas, né? Como tive uma derrota, mas uma derrota expressiva. Expressiva daquelas pessoas que têm o caráter de melhoria na vida humana. E esse é o meu objetivo. Para quem me conhece sabe que a minha vida, além de cristão, para quem me conhece no meu dia a dia, onde que eu ando, onde que eu vou, sabe que o meu compromisso sempre está na vida humana. Porque quem vai numa quermesse sempre me veio ajudando, né? Quem vai num bingo de pessoas aí que estão necessitadas de alguma coisa, eu estou lá ajudando, né? Eu sempre na minha vida pública eu venho fazendo esse compromisso com as pessoas, né? E eu, como as pessoas falam aí, eu tive até oportunidades de muitas outras coisas, de estar participando, mas eu resolvi estar aqui, participando.
E como eu falei inicialmente, eu poderia nessa situação ficar sentado, me omitindo, né? Porque o meu compromisso, mais uma vez, além de ser cristão, juntamente de ter feito um trabalho como foi Frei na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, eu acredito nessa, eu acredito na mudança. E a mudança está em mim, né, Helena? A mudança ela pode ser feita, e ela pode ser acontecida. Só aí a gente precisa agora de vocês. Vocês que vai estar nos ouvindo aí, dessa população que clama mesmo pela renovação e pela dignidade. E a Helena foi muito sábia na sua escolha da nossa coligação, que é a saúde, a moralidade e o trabalho. E se a gente for lembrar, na nossa campanha da fraternidade esse ano de 2012, o tema é a saúde. Que a saúde se difunda sobre a terra. A terra não é só a terra de Olímpia, mas a terra do mundo total. E a gente tem que firmar mais uma vez isso, esse nosso compromisso com o povo. Porque nós somos o povo. E nós temos que mudar essa situação.